Bom, vamos falar aqui sobre essa atividade específica dentro do curso de formação de bombeiro florestal. Bom, o curso de bombeiro florestal, nós já vimos na apresentação, ele é um curso livre, um curso de capacitação, um curso de qualificação na área de incêndios florestais. E a validade dele é em todo o território nacional, essa capacitação, certo? Bom, vamos falar aqui então sobre essa atividade aqui específica. Essa atividade específica, ela requer um estudo de um manual, que nós vamos pôr logo na sequência desse vídeo. Tá certo? O que é importante aqui? Que vocês entendam que a leitura tem que ser feita você desenvolvendo algumas habilidades que vão ajudar você na fixação dos conceitos básicos e também na compreensão, né, das atividades do bombeiro florestal. Esse manual ele tem uma grade curricular prevista lá na Universidade Federal do Paraná, né? Então é um manual que é utilizado no curso de extensão de prevenção e combate a incêndios florestais, e a gente pede para que o aluno, quando ele está lendo o manual aqui, se ele não conseguir a impressão, porque assim, eu particularmente, eu gosto de ler o manual aqui impresso. Eu gosto de ler, gravar aqui os itens, né? E depois escrever. Nossa metodologia, e isso já fica aí para quem é instrutor também e participa do nosso programa, ela é uma metodologia que permite motivar o aluno a desenvolver habilidades para que ele possa ter compreensão e fixação dos conteúdos. E isso é muito importante. A parte teórica dentro de uma formação é muito importante, porque ela é que vai dar base para as suas atividades práticas, né? A partir da teoria. Então, eu sempre proponho para o aluno que ele leia e ele anote. Como a gente sabe que muitos alunos não têm esse hábito, porque quando você lê, quando você escreve e quando você fala, você absorve, em média, 90% do conteúdo. Isso é de grande valia para que você tenha a fixação daquele conceito. Então, nós pedimos para que você leia e escreva os pontos, os itens que você não entendeu, não compreendeu. Então, é assim que se estuda quando você faz um curso em AD. Realmente, se você quer entender aquele assunto, você tem que fazer essa metodologia. Ler, anotar o que você não compreendeu e pesquisar na internet sobre aqueles temas que você não compreendeu. Você também tem uma segunda opção, que é anotar tudo que você não teve uma compreensão e vir aqui em uma aula de videochamada e esclarecer isso debatendo aqui comigo, tá certo? E aí nós dois vamos aprender juntos. Então é assim que se estuda cursos à distância. O aluno é responsável pela sua pesquisa, pelo seu aprendizado. Então a responsabilidade não é do professor. Ela passa a ser do professor quando o aluno motiva o professor a participar desse debate. Bom, feito isso, aí você fez o estudo, aí nós propomos uma atividade. Então, nessa atividade, você vai realizar um exercício de múltipla escolha. Muitas vezes, as respostas não estão nesse manual. Você terá que fazer uma pesquisa. Isso é uma indução para que o aluno fomente essa habilidade de pesquisa. E aí você vai responder isso. Respondendo a questão, você vai colocar o nome e vai pôr o gabarito. Apenas o gabarito, ok? Então,
A1A, A2 é C, A3 é B, A4 é D, A5 é E. Legal? Você feito esse gabarito da resposta, você coloca o seu nome, coloca o curso que você está fazendo e coloca a atividade. No caso aqui será atividade do manual, estudo do manual, atividade 2. Beleza? E aí, você simplesmente faz uma foto com o seu celular, do gabarito, e manda para o meu WhatsApp. 947601155. Grave esse número. Outra coisa importante, se inscreva no canal. Esse vídeo está no YouTube. Então, você deve clicar aqui no YouTube. Quando você mexer aqui, vai aparecer YouTube. Quando você mexer o mouse no vídeo. Se você clica no YouTube, vai assistir o vídeo no YouTube, se inscreve no meu canal, compartilha e dê um like. Preciso muito que você compartilhe esse vídeo e que você dê um like. Então, feito essa atividade, você envia para mim. E aí nós passamos para a próxima aula. O curso ele vai ser gradativo. Você tem que ver aula por aula e fazer atividade. O que é esse manual? Então, vamos lá. Então, está aqui o manual, certo? Você vai abrir esse manual, como estou aqui, ó, Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. Ele é da Universidade lá do Paraná, como eu falei, é um livro, na verdade, né? Que eles usam. E aí, você tem as referências, a apresentação lá do Serviço Nacional, lá, tá, né? O material, tudo bem? Vamos lá. Então, o que você vai aprender? Primeiro, o triângulo do fogo, sempre levando em consideração que o triângulo do fogo, nos incêndios florestais, ele muda os combustíveis, né? Mas é a mesma teoria. Você precisa de oxigênio, você precisa de calor, você precisa de combustível, e nós vamos estudar mais para frente que existe toda os elementos complementares, principalmente topografia, umidade relativa do ar e outros elementos que contribuem de maneira eficaz para a combustão e outros reduz a aceleração da propagação desse incêndio, tá certo? Aí você tem as fases da combustão, você vai estudar formas de transferência do calor, tipos de incêndios florestais, partes de um incêndio, comportamento do fogo, no caso do incêndio florestais. Você vai estudar os fatores do ambiente que influenciam no comportamento do fogo. Então, aqui, você vai fazer um estudo básico, né? Princípios e métodos usados na prevenção, muito importante a gente entender quais são as prevenções dos incêndios florestais. Você vai estudar também combate a incêndios florestais, né? Detecção de incêndio, mobilização e deslocamento de equipe, etapas de combate propriamente dito, o método de combate que existe, equipes de combate, equipamentos e produtos usados no combate. Bom, são 72 páginas. Então, eu peço a você que você leia, anote o que você não compreendeu e você faça uma segunda leitura. Então, como que a gente faz essa interpretação de texto e essa leitura? A gente deve ler, ok? O texto de uma maneira rápida, anotar coisas importantes, como, olha só, os incêndios florestais têm causado danos ao solo, à vegetação, à fauna silvestre, ao ar atmosférico, entre outros. E outra, ele tem causado diversas doenças respiratórias e câncer que a gente não consegue prever se são provenientes dessas queimas, desses incêndios, dessa época. Mas a
há uma crescente nesses casos de doenças respiratórias na época de estiagem, onde ocorre a maior concentração de focos de incêndio, e a geração de novos casos de câncer, principalmente das vias respiratórias, né? Então, aqui, especificamente, ele fala sobre o Paraná, né? E esses dados são muito importantes para a gente anotar e saber. Vocês sabem o que são 172.030 hectares? O que são isso? Hã? Quanto isso corresponde em quilômetro quadrado? Quanto isso corresponde a campos de futebol? Para você ter uma ideia do que foi queimado nesse ano lá, nos incêndios florestais. Então, é importante fazer essas pesquisas, entender a complexidade desses incêndios, né? Como eles ocorrem, ok? Então, essas anotações são importantes. Aqui a gente está sempre falando do Paraná, né? Sempre lembrando isso, mas nós podemos depois, mais para frente, nós vamos fazer estudos sobre o Brasil, tá certo? Aí tem os conceitos preliminares, aí vai falar sobre o Triângulo do Fogo, né? Que não muda muito, né? Então, ele fala aqui sobre isso. O que muda aqui são as particularidades do incêndio florestal, tá certo? Então, ele fala sobre as fases, né? Pré-aquecimento, destilação, ou gases, né? A incandescência e o consumo do carvão. Então, ele tem alguns conceitos específicos relacionados a isso. Então, você vai estudando, lendo. No primeiro momento, a gente pede para que você faça o estudo, inicialmente, uma leitura rápida, anotando esses itens que você entender que é importante para uma pesquisa. No segundo momento, você vai ler e vai gravando, né, ou anotando tudo o que você acha importante. Então, você faz uma leitura rápida, anota os tópicos que você observou. No segundo, você faz uma leitura mais devagar, certo? Compreendendo cada item. E, se for o caso, volte na leitura dos itens que você não entendeu. Após a leitura, você vai fazer o teste que eu vou encaminhar, que está logo na sequência desse vídeo. E após o teste, tem um questionário de perguntas simples dissertativas, que você vai fazer da mesma maneira. Você vai escrever lá: estudo do manual, atividade 2, questionário dissertativo, certo? E aí, eu vou pôr as perguntas e você vai pôr as respostas. E, da mesma maneira, você vai escrever pergunta 1, resposta tal. Pergunta 2, resposta tal. E aí você vai fazer uma foto e vai mandar. E assim você encerra essa fase do aprendizado, tá certo? Espero que você tenha compreendido aqui a aula. Se não compreendeu, você entra em contato no telefone 947-60155. Sempre compartilhe o nosso canal, se inscreva no canal. Já falamos aqui, quando você mexer o mouse, vai aparecer YouTube aqui embaixo, você clica no YouTube, vai lá e se inscreve no nosso canal, tá certo? E muito obrigado aí por ter adquirido o nosso curso. Nós estamos aprendendo junto, porque todo esse material que eu construo, eu acabo revisando todo o meu conhecimento sobre incêndio florestal. E graças a vocês que estão aqui participando do curso, eu continuo revisando e fazendo a minha reciclagem. Então, bombeiro é uma atividade que precisa estar se exercitando, que precisa estar se atualizando, que precisa estar buscando algo a mais. Estão chegando novas tecnologias, novos conhecimentos, e você precisa estar envolvido e precisa estar antenado, como diz aqui a essa geração, a essas novas tecnologias, tá bom? Vamos, então, ao estudo e depois
ao questionário de múltipla escolha e depois ao questionário de pergunta simples, tá certo? Concluindo essa fase, entre em contato comigo aqui no telefone, que a gente vai para a próxima fase. Obrigado, hein? Bons estudos, meu amigo.